Galera, tava aqui, ó, repetindo o cabelo no intervalo. Eu descobri o nome de quem mandou um beijo pra mim. Eu não, né? A produção, o querido Felipe descobriu pra mim. Clarice, um beijo pra você. Muito obrigado pela lembrança no vídeo aí do Estudando Intensamente, que passou agora no intervalo. Um beijo pra você, Clarice, também. Bons estudos. Se precisar de mim, pode contar. Legal mesmo a sua participação. Fiquei muito feliz. Hein? Manda um beijo pra... Não, pra todos. Um beijo pra todos, exatamente. Obrigado pela lembrança, Felipe. Um beijo pra todos, não só pra Clarice, mas é porque a Clarice mandou um beijo pra mim, então eu quero que todo mundo também se exploda. Sacanagem. Pegadinha. Ha! Né? Eu tô brincando. Um beijo pra todo mundo aí. Estou aqui. Outra coisa, eu queria ver as perguntas aqui e lembrar que, mais uma vez, sempre que tenho aqui o update, quem manda a melhor pergunta, eu não falei isso hora nenhuma no programa de hoje, ganha uma bolsa, né? Então, a galera já sabe que tá todo mundo assistindo isso desde o início, né? Eu acredito. E aí, já tem até uma candidata fortíssima com uma pergunta maravilhosa que eu vou ler daqui a pouquinho. Mas antes, queria só mandar um abraço para o Luiz Alexandrino, que está assistindo a aula agora. O Luiz Alexandrino é um burro velho, não tem cara de que vai fazer pré-vestibular, tá mais com cara de concurso mesmo. Um abraço pro Luiz Alexandrino, dizendo que chegou agora. O Bernardo Oliveira, sensacional, dizendo que eu gosto de History Channel e que após daqui a pouco vai falar que quem mandou matar o arquiduque Francisco Ferdinando foram os ETs. É verdade, pelas teses conspiratórias, não duvido nada. A Fernanda Menezes, um beijo para Fernanda Menezes, diz que a redação pode ser sobre GEs ou falta de água. O GEs seria o quê? Seriam os gases de efeito estufa? Deve ser, né? Sem dúvida. A questão da sustentabilidade eu tratei na última aula. É um assunto importantíssimo mesmo. Você tem toda a razão, Fernanda, que é a questão envolvendo o protocolo de Kyoto, envolvendo as COPs todas, a questão da crise hídrica que queremos tratar. Isso aí realmente é um assunto muito, muito importante. Fernanda Menezes mandando essa informação. Inclusive, o professor de biologia deve ajudar muito, né? Geografia também, nesses temas todos. O Adrian Fernandes está mandando um abraço. Não, está mandando um abraço, não, só que não está carregando. Espero que agora esteja carregando. Um abraço para o Adrian, mesmo que ele não tenha mandado um abraço, uma pessoa muito generosa. E aqui a Mila, não aguento, cara. Mila, já lembro logo o carnaval, me lembro logo o Netinho. Morreu, mal, né? Morreu não, tá bem, né? Graças a Deus, um abraço pra família do Netinho assistindo o programa. Mila Siqueira. Os protestos, a pergunta é boa. Os protestos, apesar de impactantes, deram poucos resultados e programas implantados, como Mais Médicos, têm falhas. O que fez com que pouco melhorasse. E será que essas eleições serão capazes de alterar a situação do país? Mila, eu sou muito pessimista também, entendeu? Eu acho que os protestos tiveram uma importância naquela época, porque as tarifas não foram aumentadas naquele período, né? A classe política sentiu a pressão. Eu acho que houve uma outra mudança, como, por exemplo, a criação do voto secreto, o fim do voto secreto para cassação de deputados dentro do parlamento. Lembra? Porque para caçar colegas, a votação era secreta e agora ela é aberta. Então, os deputados têm que se expor à opinião pública e isso foi uma demanda das manifestações daquela época. Então, eu poderia apontar para você, Mila, uma coisa ou outra que tenha sido um avanço, mas eu acredito que no total, eles, agora voltou tudo ao normal. E é justamente nas urnas que a gente tem a capacidade, a condição de tentar melhorar um pouco. O problema é que realmente os candidatos são sofríveis, né? Eu sou um pessimista em relação à política, mas acho que a única chance que nós temos de melhoria é tentar escolher um melhor candidato possível, aquele que fale ao seu coração, aquele que esteja próximo de alguma coisa que você realmente entenda como correto, como ético, né? Então eu acho que é por aí o caminho. Mas eu sei que os candidatos são lá dos piores. Tanto é que não se preocupem, na próxima eleição eu vou me lançar candidato, já tem até um slogan, roubando por roubando, vote Orlando. Sacanagem, tô brincando. Pela política. E a Mila, um beijo pra Mila. E a outra pergunta é sensacional. É a Lara Bastos, que eu vou anunciar. Ganhou a bolsa dessa semana.
eu não aguento. Eu sou ansioso, eu falei que eu só ia falar no final, mas a ansiedade me mata, e então eu sou aquelas pessoas maníacas, assim, que ficam muito ansiosas. Pessoa maníaca que tem mania de telefone celular, tem gente que adora telefone celular, que é fã de celular, mexe em tudo. Pessoas assim, conheço pessoas assim, tá certo? Um abraço. Aqui no caso da Lara, ela manda assim: professor, uma dúvida sobre as questões separatistas. Muito boa pergunta, hein? O Brasil já deu sinais de tentativas de separar alguns estados do território nacional. Cito o caso mais recente da região sul. O Brasil, mas apesar das diferenças em um país territorial grande, o Brasil tem conseguido manter a unidade, coisa que não acontece na Europa. Na Espanha e Itália, percebe essa tendência, e mais atualmente a crise separatista apontou na Ucrânia e Escócia. Seria correto associar os movimentos separatistas à instabilidade econômica que vive o continente europeu? Em parte, sim, Lara, você tem toda a razão. A crise econômica fortaleceu muito, especialmente na Espanha, o movimento separatista catalão. A Catalunha, que tenta ir às urnas em novembro para saber se separa ou não da Espanha, tem como principal característica a crise econômica. Eu acho que no caso da Catalunha, mais forte ainda do que no caso da Escócia. No caso da Escócia, já é uma coisa mais histórica mesmo. A Escócia está ligada ao Reino Unido há 307 anos, mas existe uma particularidade, existe uma identidade escocesa muito forte e que nunca foi bem resolvida isso. E acredito também que os políticos da Inglaterra não levaram tão a sério esse desejo popular. Eles acharam que o plebiscito ia ser fácil e que o não ia ganhar com goleada. Mas não foi isso. Agora, né, ontem, por exemplo, a última pesquisa que saiu era quase empate. Era um empate técnico, na verdade. Então, o resultado ainda é muito difícil de prever. A eleição está sendo feita hoje. Eu acho que vai acabar ganhando não, a não separação. Mas vai ser por muito pouco. E isso vai ter que, de certa maneira, mudar a relação entre a Inglaterra e a Escócia, dentro do chamado Reino Unido. Que ainda, além da Inglaterra e da Escócia, tem o país de quê? País de Gales e a Irlanda do Norte, né? O território todo. Mas eu acho que, com certeza, Lara, a questão da crise econômica afeta muito isso. Você lembrou o caso da Ucrânia também, que aí tem uma coisa a ver com a questão política, a queda do presidente Viktor Yanukovych, que provocou a reação da Rússia. E aí eu colocaria um componente político também, não só econômico nesse caso. Você lembrou do separatismo na Itália, que existe separatismo na Itália, existe separatismo na Alemanha, existe separatismo em todos os cantos. E no Brasil, muito bem lembrado, nós temos o do sul do país, que sempre teve esse teor separatista e que na época do século XIX, na época do Segundo Reinado, chegou a conseguir a declaração da independência em 2 momentos, né? Hoje esse movimento está mais calmo, apesar de ainda existir essa identidade gaúcha, né, muito exacerbada. Hoje no Globo, jornal, né, aqui que circula no Brasil todo, mas o Jornal do Rio, tem um artigo do Luiz Fernando Veríssimo sobre isso, dizendo que se houvesse um separatismo do Sul, quem sabe esse novo país teria o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E ele, inclusive, ironiza, brincando, que São Paulo já é uma região separada do resto do Brasil por ter uma economia mais forte, por ter um IDH mais forte, enfim. Então, é interessante essa matéria do Luiz Fernando Veríssimo no Globo de hoje. Beleza? Então é isso, galera. Parabéns, Lara. Lara Bastos, palma para Lara Bastos. Achei a melhor pergunta dentro do contexto da aula. Vai ganhar uma bolsa, né? E não fiquem tristes. Por exemplo, a Mila fez uma pergunta ótima também, mas eu posso dar só uma bolsa. Na semana, sem ser a próxima, a outra, voltarei com o update e a promoção continua, tá? E quem não ganhou a bolsa, quem sabe, pode ganhar uma pochete. Tô brincando, né? Sem ironias. Vamos agora para o quê? Para as imagens. Boas imagens no ar sobre o próximo tema, que é esse, galera, que está aparecendo na imagem para vocês, a questão da OTAN. OTAN. Galera, teve uma reunião importantíssima da OTAN agora, recentemente, no país de Gales. No país de Gales, que fica no Reino Unido. Essa OTAN, vocês sabem, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização que foi criada ainda na época da Guerra Fria, em 1949. Ela surgiu para ser rival da União Soviética, que criou seu próprio grupo chamado de Pacto de Varsóvia,
que não existe mais, o Pacto de Varsóvia foi extinto, e a OTAN existe até hoje. A OTAN, repito, quer dizer Organização para o Tratado do Atlântico Norte. Organização do Tratado do Atlântico Norte, melhor dizendo. E a Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar. É uma aliança militar, é um grupo armado, é um grupo dos países aliados dos Estados Unidos. São 20 e tantos países que fazem parte, se não me engano, 28 países fazem parte. A sede da OTAN é em Bruxelas, na Bélgica. Participam especialmente os Estados Unidos e a Europa, são os grandes aliados que integram a OTAN. E a OTAN tem tido ações no mundo inteiro desde que ela foi criada. Na verdade, ela foi criada em 49 e ela foi pela primeira vez bombardear alguém em 1999, quando houve o esfacelamento da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia é um país que existiu e durante o seu fim, nos anos 90, a barbárie, a carnificina comeu solta. E aí a OTAN bombardeou as linhas sérvias que eram comandadas pelo ditador Slobodan Milosevic, que acabou inclusive preso e morrendo na cadeia de forma... não foi executado, acabou morrendo... Ninguém sabe exatamente como ele morreu, se foi assassinado, se não foi assassinado, mas o fato é que ele acabou morrendo dentro da cadeia lá em Haia, né, onde estava preso pelo Tribunal Penal Internacional para Crimes na Iugoslávia. Então a OTAN bombardeou. A OTAN, galera, como eu estava dizendo, ela tem ações na atualidade, que eu já vou mostrar a vocês. Mas a reunião que teve agora, que aconteceu no País de Gales, teve alguns temas importantes, eu diria 2 grandes temas, que são os temas mais fortes hoje da geopolítica e que despertam a preocupação da OTAN. O primeiro caso é o crescimento do chamado Estado Islâmico na região do Oriente Médio, especialmente na Síria e no Iraque. O antigo ISIS, que se transformou no Estado Islâmico, que tomou cidades importantes do Iraque e da Síria, do Iraque especialmente de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, é um grupo sunita bárbaro, ultra violento, que surgiu de dentro da Al-Qaeda. Só para você ter uma ideia, a Al-Qaeda rompeu com o Estado Islâmico, que acha que o Estado Islâmico é muito violento. Entendeu? Se a Al-Qaeda acha alguém muito violento, rapaz, o que você pode imaginar que é esse grupo? É um grupo assim... o que vem executando, tem visto isso na internet? Executando americanos e britânicos, filmam a execução, né, a decapitação dessas pessoas, como foi o caso do jornalista que morreu, o primeiro deles, o Foley, né, o não sei o que, Foley, James Foley, que morreu, e vários outros vão sendo executados. Então, o Estado Islâmico bárbaro, tanto é que a OTAN está programando uma imediata ação, porque nessa reunião que teve no País de Gales, ficou determinada a criação de uma força especial para agir imediatamente lá na região do Iraque e da Síria. Vocês viram que recentemente o presidente norte-americano, Barack Hussein Obama, criou uma coalizão internacional para atacar esta região. No início, prometeu que seria apenas um bombardeio, mas começou-se a perceber que um bombardeio não será efetivo. Já se fala de uma invasão por terra, soldados americanos, para combater esses jihadistas do grupo Estado Islâmico, um grupo abominável com táticas absurdamente violentas. Essa é uma questão da OTAN, agir contra o Estado Islâmico. E a outra é a tensão que envolve a Rússia e a Ucrânia. É reagir ao que a Rússia vem fazendo, que é justamente picotando o território ucraniano, já tomou a Crimeia e agora ameaça tomar Slaviansk, uma região que pertence a eles, Luhansk, outra região, Donetsk, tá certo? Estou com o meu ucraniano na ponta da língua, entendeu? Estou aprendendo ucraniano, faço cultura ucraniana, entendeu? Então, realmente, o caso da Ucrânia é um caso importantíssimo que está aí nas manchetes, né? Na berlinda, nos jornais. Vou mostrar a imagem da OTAN e mostrar aonde a OTAN está. Aí a sede deles em Bruxelas, tá certo? Quem nasce na Bélgica, só um detalhe, é belga, tá certo?
Outro dia o Galvão Bueno falou que quem nasce na Bélgica é bélgico. Isso é uma besta, né? Porra, quem nasce na Bélgica é belga. Se for um jogo Brasil e Bélgica, o Galvão lá vê os bélgicos. Falei, aonde? Aonde está esse povo bárbaro de tacape na mão, pô, né? Isso, pô, Bélgico, Galvão, ganha 1 milhão pra falar essas coisas, né? Pô, sabe quanto eu ganho? Não vou dizer. Então, olha aqui, eu falo certinho. Vou botar aqui. Mas eu não entendo de telefone, não, de tecnologias. Aqui a cúpula da OTAN, que foi no País de Gales, que foi justamente entre os dias 4 e 5 de setembro. Sempre que tem reunião da OTAN, eles colocam o mês em algarismo romano. Não sei porque essa viadagem, mas sempre fazem isso. Né? Ou desculpa, eu não sei porque essa homoafetividade. Então sempre coloca isso, né? Com tempos politicamente corretos. Aqui, ó, tensão com a Rússia domina a cúpula da OTAN. Tá aí a reunião, cúpula é outra parada. Então tá aí o pessoal reunido, 4 de setembro de 2014. Ah, o que é NATO? NATO é em inglês. NATO é OTAN em inglês, tá, ok? Repeat for me, English. Você pode voltar, só isso mesmo que eu queria falar. Obrigado, Felipe. Aqui a reunião. Os principais líderes reunidos, esse aqui que vocês estão vendo naturalmente, a caneta vai escrever? Eu vou ficar na mão. Ah, que eu esqueço como é que é, galera. Peraí, Ctrl+C. Aqui, Barack Hussein Obama. Eu nunca uso o segundo nome, Hussein, brabo, né? Aqui o David Cameron. Porra, não tá escrevendo nada. David Cameron. Matteo Renzi, da Itália. François Hollande, da França. E esse é o Petro Poroshenko, da Ucrânia. E esse aqui é o Severino Segurança. Quem é esse homem? Esse é o porteiro que abriu a porta pra galera. Esse aqui é o John Kerry, tá vendo? Esse é o secretário de Estado americano, John Kerry. E esse careca aqui, cartas para redação, quem é? Tá? Esse é o Wally. Então aqui todo mundo reunido. Você pode perceber que pela presença do Poroshenko, o tema da Ucrânia foi um tema tratado nessa reunião, nessa mesa que eles fizeram a reunião e depois fizeram até a brincadeira do copo. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Esse é o secretário-geral da OTAN, é um dinamarquês chamado Rasmussen. Rasmussen é o secretário-geral da OTAN, como eu disse, a sede é em Bruxelas. E olha a manchete. O secretário-geral da OTAN pede que Rússia reverta a anexação na Crimeia. Então, um grande tema aí sobre a Crimeia. 4 de setembro. Percebam que Crimeia não tem mais acento, é o novo português. Tá? Essa aula é multidisciplinar. E aonde a OTAN está para acabar a nossa aula? Já vi que eu vou deixar o próximo tema da crise da água para a semana que vem, porque não vai dar tempo, que eu fico enrolando, falando um monte de bobagem. Então eu volto com esse assunto depois. No caso da OTAN, galera, guardem isso. Ela está em 3 lugares. Ela está no Afeganistão com uma missão chamada ISAF, tá? Que é a presença da OTAN no Afeganistão desde a guerra do Afeganistão, quando tentou se derrubar os talibãs do poder. Os talibãs acabaram até caindo, mas o presidente atual do Afeganistão é muito frágil perto dos talibãs que continuam com a sua influência no resto do país. Mas existem tropas da OTAN no Afeganistão. Vou botar aqui no slide, vocês vão ver. Ó, impasse político no Afeganistão dificulta acordo na OTAN, mas ele está lá. Aqui, outra presença da OTAN é no chamado Escudo Oceânico. É um programa da OTAN que combate a pirataria, que está nato, porque esse jornal é português. E ele, português de Portugal, né? Então ele acaba usando o termo em inglês mesmo. Esse aqui é para combater a pirataria. Vale a pena assistir o filme do Tom Hanks, Capitão Phillips, que é justamente sobre esse tema da pirataria, ali na costa da Somália, no Golfo de Aden. É um filme interessante, que não acabei de falar o nome dele. Tom Hanks faz o papel de um capitão de um navio, né, de um comandante de um navio que é abordado por sequestradores, por terroristas. Né? É um filme de ação e tal, é um filme interessante. E a OTAN também está, além dessa operação Escudo Oceânico, ela também tem uma operação chamada KFOR, o KFOR, que é no Kosovo. O Kosovo é justamente o país que vai surgir do fim da Iugoslávia, especialmente de um território chamado Sérvia. Né? Então o Kosovo ele não é um país independente ainda, ele luta pela independência dele, mas a Sérvia resiste a isso. E aí existe uma missão de paz da OTAN justamente no Kosovo para garantir a segurança dos kosovares, né? Ou seja, dos habitantes do Kosovo. Esse é o tema importante sobre a OTAN, que eu acho, assim, galera, um assunto bem legal de prova, tanto para a atualidade quanto para propriamente história, já que nos remete ao período da Guerra Fria. Beleza?
Galera, mais uma vez eu fico devendo um tema, eu fico devendo um assunto. É bom que fica sempre uma desculpa para minha volta. Na semana que vem, sem ser essa outra, eu vou voltar com a crise hídrica, vai ser o primeiro assunto, já está preparado ali na ponta da agulha. Alguma informação, algum recado, aula de alguém? Mila, entre em contato, inbox com a galera do Facebook, do QG do Enem, para você saber como é que vai ganhar a sua bolsa, bonitinho. E temos aulas sempre aqui ao vivo, nesses horários, sempre às 7 horas da noite. Terças e quintas, sabe quem é terça? Não sabemos, são sempre coisas maravilhosas. E fiquem aqui, então. Quem perdeu, tá no YouTube, pede pra galera assistir. E um beijo para todos, um abraço, especialmente pra Clarice, que me mandou um beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera.